Olá, está começando o Jornal da Câmara, com o resumo das principais notícias do Poder Legislativo de Guarulhos. No mês da mulher, comissões temáticas analisam projetos para inibir violência doméstica e conceder benefícios a mulheres vítimas de agressões. Câmara realiza pregão para instalação de energia solar na casa. Projeto que autoriza o desligamento voluntário de servidores públicos é aprovado em sessão. Vereadores começam a debater reajuste do funcionalismo público de Guarulhos. Proposta inicial apresentada pela Prefeitura é de 0%. É o que você confere a partir de agora. O Senac Guarulhos fez uma doação de livros para a Escola do Parlamento da Câmara. A iniciativa faz parte de um projeto de ampliação do conhecimento em diversas áreas de atuação. O Senac Guarulhos fez uma doação de livros para a Escola do Parlamento do Legislativo Guarulhense. 2 representantes do Senac se reuniram na manhã de terça-feira, dia 15, com o coordenador de projetos estratégicos da Câmara, Devanildo Damião, para entregar os exemplares. O gerente do Senac, Darlan Oliveira Rocha, disse que a doação faz parte de um projeto de investimento em bibliografia básica para contribuir com a formação e ampliação do conhecimento em diversas áreas de atuação. Ele também elogiou a iniciativa da Câmara em buscar a parceria para a Escola do Parlamento. Os livros de doação pertencem a todo o editorial publicado pela EDS, que é a editora Senac, né? Então, são livros que nós também mantemos institucionalmente, né, para tanto uso por parte dos nossos alunos, como da comunidade, interessados de maneira geral, dentro das áreas mencionadas. E para a gente é muito bacana ter essa possibilidade, essa parceria com a Escola do Parlamento, por meio do Poder Legislativo, na pessoa do professor Dr. Damião, porque a gente tem essa possibilidade de apresentar esse acervo, né, e contribuir para essa instrumentalização, para essa infraestrutura dentro da biblioteca já existente. Os exemplares doados são de diferentes áreas, como administração, negócios, tecnologia da informação, turismo e saúde. Devanildo Damião ressaltou que a Escola do Parlamento é um projeto importante para a capacitação dos servidores e a articulação com a sociedade. E destacou que os livros ficarão disponíveis para os funcionários e para a sociedade na Biblioteca Legislativa. Vão estar disponíveis, né? Logicamente tem todo o processo administrativo de catalogação, né? De tombamento, né? em relação à entidade, mas vão estar disponíveis não somente, né, para os funcionários, mas para a sociedade de forma geral. E a ideia é você estar aumentando o acervo de conhecimentos, quer seja na forma física, mas também na forma virtual. A Comissão da Criança se reuniu nesta semana e avaliou um projeto que prevê que crianças e adolescentes que tenham pais idosos ou com deficiência tenham prioridade de vaga em escolas municipais de Guarulhos. Confira o parecer desse e de outros projetos. Em reunião virtual no dia 14 de março, a Comissão de Defesa dos Direitos da Criança, do Adolescente e da Juventude analisou 4 projetos. Uma das propostas a receber parecer favorável é de autoria do vereador Paulo Roberto, do PTB, que assegura a crianças e adolescentes com pais ou responsáveis com deficiência ou que tenham 60 anos ou mais, prioridade de vaga na escola municipal mais próxima de sua residência. O presidente da comissão, o vereador Wellington Bezerra, sem partido, comentou o parecer. Nós sabemos que é muito difícil hoje você ir em busca de direitos. E esses direitos para pais que têm algum tipo de deficiência ou que já têm uma idade avançada, isso se coloca em um grau de dificuldade maior ainda. Então, eu acho que foi bem pensado aqui esse projeto do vereador Paulo Roberto, né, para tentar facilitar para essas famílias uma adesão melhor aí dos serviços públicos voltados para a infância e juventude. A comissão também deu parecer favorável a outros 2 projetos. A proposta do Executivo que cria o Conselho e institui o Fundo Municipal de Juventude e o projeto do vereador Jorginho Mota, do Agir, que institui o programa Adote um Playground para Crianças.
Os parlamentares decidiram enviar memorando questionando informações ao vereador Maurício Brinquinho, do PT, sobre a proposta que institui plano de políticas compensatórias a crianças e adolescentes órfãos em razão da Covid-19. Os parlamentares discutiram ainda sobre a falta de veículos para uso dos conselheiros tutelares da cidade. A comissão irá contatar e enviar ofício à Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social sobre o problema. A Comissão de Educação debateu o projeto que prioriza vagas escolares no município para mulheres vítimas de violência e dependentes. Confira o posicionamento dos parlamentares. Em reunião presencial em 16 de março, a Comissão de Educação analisou o projeto que garante à mulher vítima de violência doméstica e familiar e a seus dependentes prioridade na matrícula ou transferência em escolas públicas municipais. Após debate, os vereadores decidiram aguardar a manifestação da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa para emitir parecer. O presidente da Comissão de Educação, Lauri Rocha, do PSD, explicou o motivo da espera. Ele quer, dentro do projeto, em que quando haja uma separação de corpos ou quando há violência doméstica, que a criança tenha prioridade, caso ela tenha que mudar de endereço, e ela tenha prioridade de matrícula na escola para a qual ela for morar perto. Isso já existe dentro da Lei Maria da Penha. A única coisa aqui é que ele inclui talvez também, se ele estiver a mulher estudando num EJA, aí ela também teria direito de se matricular num EJA próximo onde ela for morar. É claro, o projeto é um pouco assim, nós esperamos que as outras comissões fizessem análise e os pareceres, porque já existe uma lei que diz isso, e outra coisa, nós queremos ter certeza de que essa lei ela seja realmente aplicada para quando efetivamente tiver ocorrido o fato. A Comissão de Educação resolveu aguardar o parecer do CCJ para ver a legalidade, se ela é igual ou não, para não dar uma lei igual, e aí na próxima sessão nós devemos dar o parecer dessa comissão. Os parlamentares deram ainda parecer favorável a 3 projetos. Entre as propostas, a denominação de uma praça no loteamento Cidade Tupinambá, de Praça Júlio Takashi Shigeda, de autoria do vereador professor Rômulo Ornelas, do PT. Os outros 2 projetos são concessões de título de cidadão guarulhense ao ex-secretário de Obras Marco Antônio Guimarães, proposto por Carol Ribeiro, do PSDB, e ao delegado Genésio Léo Júnior, Dr. Léo, apresentado pelo vereador Gilvan Passos, do PSD. A Comissão de Direitos Humanos aprovou 2 projetos e analisou um outro que tem como tema o combate à violência contra a mulher. Em reunião presencial, a Comissão de Direitos Humanos analisou 3 itens. Destaque para o projeto da vereadora Carol Ribeiro, do PSDB, que obriga condomínios residenciais e comerciais no município de Guarulhos a comunicar os órgãos de segurança pública quando houver no local a ocorrência ou indícios de episódios de violência doméstica e familiar contra mulheres, crianças, adolescentes ou idosos. O texto será unificado com um projeto de conteúdo similar da vereadora Janete Rocha Pietá, do PT. Como o projeto foi protocolado primeiro pela vereadora petista, Carol solicitou a fusão, que foi aceita. Após a conclusão da unificação dos textos, a medida retornará para análise da comissão, como explica o presidente Wesley Casaforte, do PSB. Nós já verificamos o projeto anteriormente, como o projeto é mais antigo da vereadora Janete Pietá e a vereadora Carol Ribeiro propõe projeto semelhante, entraram num acordo, vai entrar esse projeto por uma fusão, iremos analisar o texto de ambos os projetos. O projeto ele prevê que os condomínios residenciais no âmbito do município, seja por parte dos seus síndicos ou seus administradores devidamente constituídos, eles façam o direcionamento dessas as denúncias para as delegacias especializadas, para que possa tratar o assunto, para que não fique uma coisa somente dentro do condomínio. Então, se for identificado dentro do condomínio, nos apartamentos ou nas áreas comuns, que seja obrigatoriamente o condomínio a ficar responsabilizado a estar denunciando isso para a delegacia especializada. A comissão também analisou o projeto de Janete Rocha Pietá, que cria, na Câmara, a Frente Parlamentar com Participação Popular Feminista e Antirracista. Wesley também falou sobre a importância da proposta da vereadora.
É um importante projeto onde que traz uma ampla discussão a questão do feminicídio, que é uma das pautas de grande relevância e preocupação desta casa, mesmo tendo a Procuradoria da Mulher dentro do Legislativo Municipal, a vereadora propõe ampliar essa discussão com a frente parlamentar dessa questão aqui dentro do Legislativo. Então, nós emitimos aqui o parecer favorável. O substitutivo apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça ao projeto da vereadora Karina Soltur, do PSD, também recebeu parecer favorável. A medida institui na cidade o Programa de Cooperação e Código Sinal Vermelho, conhecido como X Vermelho na palma da mão, como forma de pedido de socorro e ajuda para mulheres em situação de violência doméstica ou familiar. A Comissão de Constituição e Justiça realizou uma reunião extraordinária nesta semana. Ainda dentro das comemorações do Mês das Mulheres, a maior parte dos projetos analisados trata de questões específicas do gênero. Em reunião virtual realizada dia 15 de março, a Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa analisou 10 projetos de lei. Mais uma vez, a comissão elaborou uma pauta temática, fazendo referência ao Mês das Mulheres. 9 dos projetos tratam de temas ligados aos direitos da mulher. Entre as propostas, 7 já receberam pareceres. 4 deles foram favoráveis. Um dos itens que teve o aval da comissão foi elaborado pela vereadora Janete Rocha Pietá, do PT. O projeto obriga os estabelecimentos financeiros do município a contar com vigilante do sexo feminino. A ideia é garantir que mulheres só sejam revistadas por vigilantes mulheres. Outro projeto com parecer favorável é de autoria da vereadora Sandra Gileno, do Patriota. A parlamentar propõe a realização de uma campanha de combate à importunação sexual no transporte público. O item recebeu uma emenda. Já os 3 projetos que receberam pareceres contrários possuem vício de iniciativa, segundo a comissão. Por já terem pareceres favoráveis de outras comissões, eles vão ser votados em plenário. Ainda durante a reunião, a comissão decidiu enviar 2 memorandos e um ofício para esclarecer dúvidas sobre os 3 projetos restantes da pauta. Também nesta semana, a CCJ deu parecer contrário em 4 projetos de lei. Segundo a análise dos parlamentares, todos eles apresentam vício de iniciativa. 4 itens foram analisados na reunião virtual da Comissão de Constituição e Justiça. Os projetos são de 2017 e 2016. Todos receberam parecer contrário por incidirem em vício de iniciativa. Ou seja, as medidas propostas são de competência do Poder Executivo e não do Legislativo. São elas: a medida proposta pela vereadora do PT, Janete Rocha Pietá, que dispõe sobre a realização de censo escolar para o registro de demanda de crianças de 0 até 3 anos no âmbito do município de Guarulhos. A outra propositura analisada é de autoria do vereador Dr. Alexandre Dentista, do PSD. O projeto fala sobre a concessão de isenção do imposto sobre serviços de qualquer natureza, da taxa de localização, instalação e de funcionamento e da taxa de publicidade incidente sobre os serviços dos profissionais liberais no município de Guarulhos. Com uma situação similar, o texto de Edmilson, do PSOL, concede isenção da COSIP, que é uma contribuição para o custeio da iluminação pública para vias que, justamente, não tenham essa iluminação. Por fim, foi analisado o projeto da vereadora Carol Ribeiro, do PSDB, que dispõe sobre a instalação de fraudários em locais em que circulam mais de 1.000 pessoas por dia, para uso de pessoas idosas e pessoas com deficiência. A Comissão de Trânsito emitiu parecer favorável a um projeto que prioriza a vacinação de profissionais do setor de transporte urbano e limpeza pública em situações de pandemia. 2 itens foram analisados durante a reunião virtual da Comissão de Trânsito e Transportes. Ambos os projetos são de autoria do vereador Maurício Brinquinho, do PT. Uma das propostas prevê a implantação de medidas extraordinárias para a prevenção, combate e erradicação do Covid-19 no âmbito do município de Guarulhos. O texto obriga o executivo a instalar cabines higienizadoras que pulverizam desinfetantes em determinados locais para serem utilizadas pelos usuários do transporte público no município. A propositura recebeu parecer contrário. A comissão alegou que, com a queda nos números de contaminados pelo novo coronavírus, não há mais necessidade de tal medida, além de ser uma iniciativa exclusiva do Poder Executivo. Já o outro projeto recebeu parecer favorável.
A medida estabelece que os profissionais do setor de transporte urbano, limpeza pública e gestão e manejo dos resíduos sólidos urbanos que executam serviços de coleta, tratamento e destinação final terão prioridade nos processos de imunização contra a infecção causada pelo novo coronavírus. A comissão deve fazer uma emenda para alterar o texto, permitindo que a ideia do vereador possa abranger qualquer outra epidemia ou pandemia que possa acontecer, além da Covid-19. Um dos destaques da reunião da Comissão de Meio Ambiente foi o projeto da Prefeitura que muda a composição de recursos para o Fundo do Zoológico. Em reunião presencial em 15 de março, a Comissão de Meio Ambiente deu parecer favorável ao projeto da Prefeitura que altera a lei do Fundo do Zoológico Municipal de Guarulhos. Entre os recursos que compõem o fundo, o projeto substitui as taxas de locação dos espaços internos do zoológico por taxas, tarifas e preços públicos pertinentes ao uso do espaço e serviços pertencentes ao zoológico. O presidente da comissão, Edmilson, do PSOL, justificou a aprovação da proposta. É um projeto que no plenário ele vai receber ainda sugestões, porque ao meu ver é um projeto que abre para a possibilidade, por exemplo, de se cobrar ingresso, tarifa lá no zoológico. Então ele deixa isso em aberto. A comissão optou de dar um parecer favorável para que o plenário defina o melhor caminho, aprovando ou rejeitando a iniciativa do prefeito. Então, tirando essa polêmica, nós fizemos esse processo para que não fique parado na nossa comissão e vá a plenário para ouvir os outros vereadores. A comissão decidiu fazer um memorando pedindo esclarecimentos ao projeto de lei que cria o Bosque do Servidor Municipal, de autoria do vereador Ticiano Americano do Cidadania. Os parlamentares recomendaram o substitutivo ao projeto que institui a campanha Dezembro Verde Não ao Abandono de Animais em Guarulhos. Secretário e autor da proposta, o vereador Geleia Protetor, do PSDB, concordou em alterar uma lei existente sobre o tema, incluindo a campanha no calendário de eventos da cidade. Em pauta única, a Comissão de Finanças e Orçamento analisou um projeto que prevê alterações em critérios para que empresas obtenham benefícios fiscais. Entenda. Na reunião virtual de 15 de março, a Comissão de Finanças e Orçamento analisou um projeto da Prefeitura que propõe critérios alternativos para a concessão de benefícios fiscais e tributários a empresas instaladas e que se instalarem em Guarulhos. A proposta teve parecer favorável. Para receber isenção de IPTU e de ISS sobre construção civil, a empresa que se instalar em Guarulhos terá como critério alternativo a geração de 20 postos de trabalho. Atualmente, a empresa só consegue o benefício se atingir 500 mil unidades fiscais de Guarulhos de valor adicionado, ou seja, quase 2 milhões de reais. Esse cálculo, que leva em conta o que a empresa produziu, menos os custos de produção, é realizado pela Secretaria Estadual da Fazenda e pode levar até 3 anos para ser liberado. Para as empresas já instaladas, o critério proposto é o acréscimo de 10% no número de postos de trabalho ou de 20% no valor adicionado em relação ao ano anterior. O presidente da comissão, Geraldo Celestino, do PSC, falou sobre a importância dos descontos fiscais contidos no projeto. Uma lei de incentivo fiscal é muito importante, é bem claro que hoje no Brasil nós passamos por uma crise econômica, milhões de desempregados, e Guarulhos não fica atrás. Guarulhos é uma grande metrópole, uma cidade com 1.400.000 habitantes, muitas indústrias, uma cidade de serviços, então esse incentivo é muito importante, e principalmente também na construção civil. O prefeito não está só preocupado com as indústrias, com as empresas de serviços, está preocupado também com a construção civil, que é um setor que gera muito emprego no município. Então, essa isenção vem na hora certa, já existia a isenção, o prefeito só está aperfeiçoando a lei. Com a notícia de baixa dos estoques dos bancos de sangue durante o período mais crítico da pandemia, as câmaras temáticas de pesquisa e proposições, CTPPs, do Legislativo Guarulhense, decidiram levantar a bandeira pela doação. Vários assessores compareceram ao Hospital Estela Maris e deram sua contribuição para a sociedade.
Assessores das diversas câmaras temáticas do Legislativo Guarulhense compareceram ao Hospital Estela Maris para doar sangue. O coordenador de projetos estratégicos da Câmara de Guarulhos, Devanildo Damião, explicou que recebeu um pedido da diretoria do hospital e decidiu promover a campanha entre os funcionários da Câmara, começando pelos assessores das CTPPs. Nós tivemos aí com a pandemia uma diminuição no número de doações. E aí nós fomos alertados pela diretoria do hospital, né, que seria importante essa reposição. E aí nós avisamos, né, os assessores das câmaras temáticas, eles prontamente, né, se sensibilizaram e vieram aqui fazer essa doação, né, importante para a sociedade. E é sempre o papel, né, da Câmara Municipal estar ajudando a sociedade de forma geral. Lohane, assessora da CTPP de Meio Ambiente, participou da ação. Ela enfatizou a importância de ajudar a cidade e disse que não sentiu nenhum desconforto. Eu acho que isso é um papel fundamental, principalmente aí quando a gente pensa na nossa cidade, né, e pensar no próximo, lembrando que a gente precisa fazer o bem sem olhar o quem, né, é extremamente importante aí que a gente faça nosso papel aí como cidadão. E acho excelente que as comissões aí elas estejam em prol, todo mundo junto, na mesma união aí de proporcionar a melhoria para a nossa cidade. Foi bem tranquilo, atendimento sensacional, os funcionários completamente preparados aí, higienização, podem vir porque é muito tranquilo, não dói. A coordenadora do Banco de Sangue do Hospital Estela Maris, Najara Gasperini, elogiou a iniciativa e destacou a urgência na reposição dos estoques para atender a população. Os estoques na pandemia diminuíram muito, né? Recentemente saiu o Ministério da Saúde divulgou que a gente teve uma baixa de 10% do ano passado para cá em relação ao número de doadores nos hemocentros. Então, assim, a gente já não tem um número grande, né? A gente já não tem o que costuma ter normalmente, com a pandemia piorou, né, a situação. Então a gente está com os estoques de ruim para crítico. O Hospital Estela Maris tem uma parceria com a Fundação Pro Sangue, que abastece os bancos de sangue não somente de Guarulhos, mas de todo o estado de São Paulo. Para doar no Estela Maris, basta comparecer ao local, que fica na rua Maria Cândida Pereira, número 568, na Vila Itapejica. A coleta é feita de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã até as 4 da tarde. Basta trazer um documento com foto e vir alimentado. Importante lembrar que a doação de sangue dá direito a um dia de folga por ano ao trabalhador, sem desconto na folha de pagamento. A diretora do Hospital Estela Maris, Madre Vitória Nazaré de Oliveira, agradeceu e parabenizou a iniciativa das câmaras temáticas. Um grupo desse, hoje aqui representado para fazer a doação de sangue, olha, parabéns para vocês. Vocês estão de parabéns de contribuir com a sociedade de Guarulhos aqui no Estela Maris. Então eu acho que a gente se sente assim meio orgulhoso até, né, de poder estar abrindo esse espaço, de poder estar também colaborando e recebendo essa colaboração para que a gente possa melhorar o nosso estoque e servir a população de Guarulhos e São Paulo, porque não é só aqui. Então, parabéns para vocês. Depois do intervalo, você acompanha os destaques da sessão realizada na última quarta-feira, 16 de março. Voltamos já já. Nesta semana, a Câmara realizou um pregão para contratar a instalação de um sistema de energia solar fotovoltaica na casa. Veja os detalhes. Na terça-feira, 15 de março, a Câmara realizou o pregão presencial com o objetivo de contratar uma empresa para elaborar o projeto executivo e instalar o sistema de energia solar fotovoltaica no prédio do Legislativo, incluindo o fornecimento de material. O pregão foi realizado no plenário e transmitido ao vivo pela TV Câmara. O tipo de licitação foi por menor preço global. O valor estabelecido como máximo foi de R$ 2.100.000. A vencedora do certame foi a RAD Energy Engenharia e Projetos Limitada, com lance final de R$ 1.220.000. O prazo para implantar todo o sistema será de 120 dias, a partir da assinatura do contrato, prorrogáveis por mais 30 dias. Ao todo, participaram da sessão pública 11 empresas.
A Souplan Consultoria, que ofereceu o menor preço na fase de lances, R$ 1.219.500, foi inabilitada por conta de desatualização do Registro de Pessoa Jurídica, o CREA, e tem 3 dias para recorrer do resultado. A previsão é de que sejam instalados 660 módulos fotovoltaicos na sede da Câmara. O Programa de Desligamento Voluntário para Servidores Públicos da Prefeitura de Guarulhos, o PDV, foi aprovado na sessão da última quarta-feira, dia 16. Durante a sessão do último dia 16, os vereadores aprovaram, por maioria de votos, o Programa de Desligamento Voluntário, o PDV, destinado aos ocupantes de cargos e empregos públicos da administração direta e indireta do município de Guarulhos. A proposta foi encaminhada à Câmara pela Prefeitura e foi aprovada com 25 votos a favor, 1 contra e 6 abstenções. Foram aproximadamente 5 horas de discussão até a votação final do texto, que foi aprovado com 2 emendas modificativas. Uma delas retira do artigo 3º os prazos que deveriam ser fixados pelo Executivo. O mesmo artigo diz que os critérios de adesão e fixação dos valores serão definidos por decreto do prefeito. Leandro Dourado, do PDT, protocolou uma emenda para que a definição fosse através de lei, votada pelo Legislativo, mas a matéria foi rejeitada. Leandro Dourado falou sobre o assunto. Os critérios de adesão, prazos e fixação dos valores indenizatórios serão definidas por, ao invés de decreto. Eu não acredito que isso deva ser discutido via decreto. Né? Eu apresentei uma emenda que isso deveria ser discutido por lei municipal, sendo deliberada pelo Poder Legislativo. Ou seja, dessa forma, eu acredito que nós, vereadores, estamos tirando o nosso poder enquanto legisladores, de poder discutir, né? De poder defender, sim, os interesses do funcionalismo público, e a gente está jogando essa atribuição apenas para o Poder Executivo. Para a oposição, o projeto omitiu dados substanciais como prazo para pagamento, valor das indenizações, previsão orçamentária e critérios de participação. Alguns vereadores queriam também que o texto incluísse a participação dos sindicatos de trabalhadores no processo, o que foi rejeitado. Janete Rocha Pietá, do PT, argumentou que os servidores deveriam ter sido ouvidos e disse que o PDV é um cheque em branco para o prefeito. Eu estou ouvindo e muitos funcionários querem o PDV. Mas o que falta aqui? Quanto vai gastar? Qual é o tempo? Quais são os critérios? Por isso, as emendas são fundamentais. Quero dizer também que a Câmara deve trabalhar como legislativo. E, por isso, eu conclamo os vereadores a ouvirem os servidores públicos. Os servidores públicos, na sua maioria, não são contra o PDV, mas são, e como eu também, como essa forma vazia, que é característica muito do prefeito, né, bonitinho por fora e vazio por dentro, de nada apresentar, senão para nós um cheque em branco para depois ele fazer o que ele quer. Para a base do governo, 80% dos servidores são favoráveis ao PDV. Lauri Rocha, do PSD, rebateu os argumentos da oposição e destacou que o programa é voluntário e não obrigatório. Logo, nenhum servidor será demitido. Aqui a impressão que está dando é que está mandando os funcionários embora da prefeitura e não está dizendo para eles quanto que eles vão receber. Não é isso, é PDV. Pessoal, pelo amor de Deus, vamos aprovar a lei, o prefeito vai fazer um decreto, a pessoa vai ler e vai dizer, me interessa ou não me interessa, é PDV, ele não é obrigado a pedir o PDV, ele não é obrigado. E aí vem a oposição dizendo que é um cheque em branco. Como um cheque em branco? Vai sair um decreto. O camarada vai ver o decreto, me interessa ou não interessa. Aqui não está demitindo funcionário público. Segundo Gilvan Passos, do PSD, líder do governo na casa, o projeto vem também para atender aos 2.064 aposentados que permanecem em exercício. A categoria foi priorizada em emenda, aprovada por maioria de votos. Vai começar pelo aposentado. O aposentado ele vai ali e ele vai ver se há interesse dele ou não. Se isso, vereador Lamé, ficou bom para ele ou não. Se isso ficou bom para ele, se ele acha que é justo, ele vai. Se ele acha que não é justo, não é justo, não ficou do jeito que eu gostaria, eu não quero.
Então, hoje, o que o prefeito está tentando fazer? Todo mundo sabe da categoria, a pesquisa aí que foi feita com os funcionários públicos, entre 70% e 80% estão aguardando para analisar. Não é que eles vão aderir, eles vão analisar. Se isso for bom, vai ser feito. Apesar das 2 emendas aprovadas, outras 8 emendas que alteravam o texto foram rejeitadas. Os outros 83 itens que estavam na pauta devem ser analisados na próxima sessão. O projeto da Prefeitura concedendo reajuste zero ao funcionalismo público foi outro tema de destaque das sessões de quarta. Um dos temas que gerou intenso debate nas sessões extraordinárias da quarta-feira, 16 de março, foi a proposta da Prefeitura de dar 0% de reajuste ao funcionalismo público. A vereadora Janete Rocha Pietá, do PT, foi a primeira a criticar a intenção do Executivo e propôs uma audiência pública. Conversei com o presidente da comissão de funcionário público, porque deve ter audiências, chamar os servidores. Essa casa é a casa do povo. Portanto, tem que estar aberta, vereadora Carol, Karina, para discutir com aquele que interessa. E quem interessa, no caso, são os servidores públicos. O vereador Dr. Lécio Sandes, do União Brasil, criticou o índice do reajuste e defendeu que a Câmara rejeite a proposta. A gente viu essa semana aí a falácia de que o reajuste dos servidores me parece que será 0%. Enquanto isso, senhoras e senhores, a cidade de Santo André teve uma recomposição salarial de 14%. Guarulhos, com o aumento da arrecadação, fala-se em não recompor o vencimento dos servidores e, ao mesmo tempo, propõe um PDV. Isso é uma baita contradição. E que este legislativo não pode ser omisso, não pode subserviente. Para o vereador Leandro Dourado, do PDT, o reajuste deveria repor, pelo menos, as perdas inflacionárias. O reajuste salarial, questão de falar 0%, é tudo uma mera especulação por enquanto, mas se a gente for pegar a inflação que a gente teve só no ano de 2021, a inflação ela foi de 10,6%. Se a gente for pegar o IPCA, por exemplo, também, de 2020, também foi 10,74%. Já agora em 2022, já está subindo já de 5,65% para 6,45%, conforme um relatório do Banco Central. Tá? Ou seja, é inadmissível também a gente falar 0%. Tem que acompanhar, no mínimo, a inflação. O vice-líder do governo, Geraldo Celestino, do PSC, apontou que a previsão de reajuste zero tem a ver com o aumento de gastos com o pessoal, devido à entrada das terceirizadas nesse cálculo. Nós temos um limite de gasto com funcionário público, de acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal, vereador Lécio Sandes. E a legislação mudou. Hoje, todas as empresas terceirizadas do município, senhor presidente Fausto Miguel Martello, o que é gasto com terceirizada também está incluída nesse índice agora. A data base do servidor público é 1º de maio. Nós estamos hoje no dia 16 de março. Haverá outras rodadas de negociações, haverá muitas conversas, o prefeito está aberto ao diálogo, mas temos que ater na questão do limite que diz a Lei de Responsabilidade Fiscal. Reflexo da desigualdade de gênero no país, a política ainda conta com uma baixa participação de mulheres. Em Guarulhos, houve um aumento na eleição de vereadoras em 2020. Hoje são 7 mulheres na casa. Na legislatura anterior, eram 4. Uma realidade ainda muito distante do ideal. Um levantamento realizado pela União Interparlamentar, uma organização internacional, demonstrou a pequena participação de mulheres na política nacional. No ano de 2021, em um ranking com 192 países, o Brasil apareceu na posição de número 142. Em Guarulhos, houve um aumento de participação feminina nas eleições de 2020. Mas para as mulheres que ocupam uma dessas 34 cadeiras de parlamentar,
o caminho ainda é longo. Em seu primeiro mandato, Vanessa de Jesus, do Republicanos, ressalta a capacidade das mulheres em ocuparem espaço na política. A nossa busca é uma busca contínua. As mulheres precisam acreditar mais nelas, acreditar mais na mulher na política, pela sensibilidade, pelo comprometimento, pela capacidade que as mulheres têm de enfrentar situações difíceis e tomar decisões. Então, essa é a nossa busca. Na rua, nós às vezes passamos algumas situações um pouco difíceis, porque o simples fato de ser mulher, muitas vezes nos coloca em algumas situações até mesmo de constrangimento, por acreditar-se que nós somos a parte mais frágil, mas nós somos fortes, guerreiras e precisamos de mais espaço. Já no segundo mandato como vereadora, Carol Ribeiro, do PSDB, vivenciou o crescimento da participação feminina no Legislativo guarulhense. Mas ela ainda espera um maior equilíbrio entre os gêneros. O meu sonho ainda é ver essa casa com pelo menos 15 mulheres vereadoras, que eu acho que a gente tem condições, até pelo eleitorado que a maioria são mulheres. E graças a Deus, quando eu iniciei no meu primeiro mandato, eram 4, né, no universo de 30 homens e 4 mulheres. Hoje a gente vive o melhor momento com mulheres na Câmara. E eu acho que é importante, porque a gente se une, consegue que a nossa voz seja ouvida, né? Então, eu sempre vou torcer para ter mais mulheres participando. Ex-deputada federal e no segundo mandato como vereadora, Janete Rocha Pietá, do PT, também almeja uma Câmara paritária e ainda enfatiza a violência sofrida por parlamentares mulheres em todo o país. Nós, mulheres, somos 52% da população, portanto, deveríamos ser no parlamento 52%, metade, né? 50% de homens e 50% de mulheres. É uma meta que nós, feministas, lutamos. Aqui aumentamos, éramos 4%, agora estamos em 7%, mas o ideal seria 17%, né? Quanto mais presença de mulher no parlamento, mais questões relacionadas com a criança, a família, as mulheres e os problemas reais da vida estarão na pauta do Legislativo. Nós, mulheres, no parlamento, sofremos muita violência e queremos saber quem mandou matar Marielle, porque 4 anos se passaram e não está solucionado esse feminicídio político. O Legislativo guarulhense promoveu uma reunião pública de conscientização sobre síndrome de Down. O encontro contou com a participação da ONG Minha Down é Up. A Câmara Temática de Pesquisas e Proposições do Legislativo, voltada ao setor da saúde, realizou uma reunião pública sobre a síndrome de Down na quinta-feira, dia 17. O encontro remete ao Dia Internacional da Síndrome de Down, comemorado em 21 de março. Coordenador de projetos estratégicos da Câmara, Devanildo Damião, abriu espaço para os criadores da ONG Minha Down é Up apresentarem um pouco do trabalho realizado em Guarulhos. A Câmara Temática de Saúde também ela fez um mapeamento de todas as cores que simbolizam, né, os meses com as especificidades, né, de você dar prioridade para determinadas doenças. Então está sendo feito esse trabalho. Especificamente em relação à síndrome de Down, existe já uma provocação aos vereadores em relação a um projeto de lei para tornar a entidade Minha Down é Up uma entidade de utilidade pública. Já há um processo em andamento. Então, para trazer essa temática que é tão importante, como foi dito, né, 2.000 pessoas na cidade precisam de ter esse tratamento especial. O processo de aprendizado ele é diferenciado. Então, a Câmara Temática resolveu trazer esse tema para a sociedade. Idealizadora da ONG, Daniela Hernandes compartilhou sua experiência pessoal com a chegada da filha Sofia e ressaltou a importância de um diagnóstico precoce e do tratamento adequado para as pessoas com a síndrome de Down. Daniela ainda destacou que é preciso sensibilidade ao dar a notícia aos pais. Como nós estudamos, eu sou uma professora universitária, isso bateu na minha porta e eu não sabia o que era. Então eu fui aprender e talvez por a vontade de que a Sofia e todas as pessoas com síndrome de Down tiver uma identidade, porque assim, nós temos CPF, eles têm CPF e eles precisam ser uma pessoa ativa na sociedade.
parar com esse negócio, vamos atrás de um incentivo que um salário mínimo vai suprir a necessidade dessa família. Não, não vai. Então nós vemos isso como a importância de falar o que é, como incluir, como procurar os direitos das mães na escola, na saúde. Então essa é a nossa função na sociedade e quem precisar nós estamos à disposição. Com quase 6 anos de atuação, a ONG Minha Down é Up pleiteia o título de utilidade pública, um reconhecimento formal da entidade que facilita o recebimento de apoio financeiro. Quando você é utilidade pública, qualquer incentivo que tem da empresa, ela pode dispor do valor que ela vai pagar do imposto de renda e da contribuição para projeto social. Muitas vezes, eu tenho esse recurso aqui e vou destinar para a saúde. Então, se a ONG é uma utilidade pública, ela está apta a receber esse recurso. Muitas vezes as empresas não têm a quem destinar porque ou as ONGs não estão bem elaboradas ou as ONGs não têm a documentação. No nosso caso, nós atendemos hoje tudo através de convênio, mas a gente não tem nenhum recurso público nem empresarial. E por que é importante? A empresa, ela contribuiu, ela ajudou, e ela vai abater isso do imposto de renda dela. Isso é muito importante e incentiva, né? Porque pelo menos ela sabe aonde está sendo destinada o valor que ela está pagando. Para receber o título de utilidade pública, a ONG precisa da aprovação de um projeto de lei em plenário. E a gente encerra essa edição do Jornal da Câmara com um convite. Nesta sexta-feira, às 19h, o programa Ponto de Vista recebe o atleta de bobsled Jefferson Sabino, que nasceu aqui em Guarulhos e foi competir em Pequim, nos Jogos Olímpicos de Inverno. Confira aí um trecho do meu bate-papo com ele. A gente fala bobsled, as pessoas não têm uma noção do que é, fica pensando, né? Até a palavra bobsled é meio difícil de pronunciar, mas a gente sempre dá como exemplo o filme dos anos 90, Jamaica Abaixo de Zero, que aí a gente fala do filme. E um problema é que esse filme também entrega a idade, né? Porque a molecada não sabe qual que é esse filme mais. Mas aí a gente usa, a gente fala, é um trenó que desce numa pista de gelo, sinuosa, né? Então essa é uma explicação razoável, básica. Mas aí, mais aprofundado, o bobsled a gente pode dizer que é a modalidade, a Fórmula 1 do gelo, né? Porque tem o material, que é o trenó, tem as lâminas, tem toda a questão da pilotagem, né? Muitas pessoas pensam que o trenó ele vai sozinho, aleatório, não, tem um piloto que controla, né? Então, geralmente, quando você vê que ele vira, é porque o piloto fez cagada lá. Mas é muito gratificante ter participado dos Jogos Olímpicos, né? Novamente retornar a Pequim depois de 14 anos, e, nossa, foi sensacional. E você também pode assistir a este e outros programas já exibidos pela TV Câmara no nosso canal do YouTube. E o Jornal da Câmara de hoje fica por aqui, mas você pode acompanhar as informações do Poder Legislativo de Guarulhos pelo nosso site e também pelas redes sociais da Câmara. Muito obrigado, até a próxima e a gente se vê.